Para fazer esse trabalho, eu usei o fio Brunella e o fio Duna. O Duna tem uma tese de 590 e o Brunella tem uma tese de 300. Então, eu vou trabalhar com 2 fios desse para poder dar mais ou menos a espessura equivalente. Um fio do Duna e 2 fios do Brunella. E aí a pessoa pode trabalhar com o que ela tiver disponível em casa. Você pode usar sobras de linhas que tenham a mesma textura, 2 cores, a gente usa o que tem disponível. O ponto fantasia que vai ser trabalhado na peça é feito com múltiplos de 5 mais 1 no final do trabalho. Então, eu providenciei aqui 56 correntinhas, que é 55 mais 1, e agora eu vou trabalhar toda em ponto baixo. Essa peça ficou com 47 centímetros de largura. Se quiser uma peça um pouquinho maior, é só acrescentar mais múltiplos de 5 nessa carreira. Dos 56 pontos baixos, eu faço 3 correntinhas, dou uma laçada grande aqui, puxo o fio, viro o trabalho. E agora é hora de trabalhar com o outro fio, a outra cor. Que eu estou trabalhando com uma linha dupla. E eu vou começar fazendo pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha. E venho aqui no primeiro ponto de base da carreira. Faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base da carreira. Portanto, no final dessa carreira, teremos 56 pontos altos. Essas 3 correntinhas ficam paradinhas aqui, aguardando o momento de voltar a trabalhar com essa linha. Terminei a carreira de pontos altos, faço 4 correntinhas, puxo o fio, alongo ele, porque agora é hora de voltar a trabalhar com o fio azul, que ficou parado aqui, com 3 correntinhas. E na realidade, aqui tem que ser feita 4 correntinhas. Eu fiz 3, então agora eu faço mais uma, inteirando 4 correntinhas. E vou começar a fazer os quadradinhos. O que nós vamos fazer agora são esses pontos aqui, esses quadradinhos. Então, eu vou pular o primeiro ponto de base e vou fazer um ponto baixo no segundo ponto de base. Então, eu tenho 4 correntinhas, pulei o primeiro ponto, faço um ponto baixo no ponto seguinte. E mais 3. No total aqui, então, foram feitos 4 pontos baixos. E agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Dei 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo aqui embaixo. Eu não vou pegar aqui, vou pegar aqui embaixo e vou pegar a fio assim, ó, abraçando aqui, ó. Pegando dessa forma, aqui nessa carreira de pontos baixos aqui, que ficou lá embaixo aqui. Então, faço um ponto alto duplo. Pulo um ponto de base, 4 pontos altos, ou melhor, 4 pontos baixos. Um ponto alto duplo. Veja que são 4 pontos altos que eu uso como base para fazer esses pontos baixos. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo que fica na frente dele, tampando mesmo esse ponto. Eu venho aqui embaixo e faço esse ponto alto duplo. Pulo um ponto de base, vou no ponto seguinte e começo a fazer novamente 4 pontos baixos. 2 laçadas na agulha e venho aqui, prendo aqui e faço um ponto alto duplo. Pulo um ponto de base,
e tô formando os quadradinhos. Cheguei no final da carreira, fiz os 4 pontos baixos, hora de fazer o ponto alto duplo. E a gente pega aqui já no finalzinho, porque vai pegar agora no último ponto mesmo da carreira. E encerrei aqui então o último quadradinho desta carreira. Faço 4 pontos, 4 correntinhas, puxo uma laçada grande. Agora é o momento de voltar a trabalhar com a outra linha que ficou parada aqui com as 4 correntinhas. Viro o trabalho, ajusto a laçada aqui na agulha. Ela já tá aqui à altura do ponto alto, tá com 4 correntinhas. Eu vou começar a fazer um ponto alto sobre cada ponto de base aqui, pulando apenas o primeiro. Pulo o primeiro ponto de base e começo a fazer pontos altos aqui. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Já tô terminando aqui a carreira, olha, o outro lado estão os quadradinhos prontos. Vamos finalizar aqui, vou fazendo aqui os pontos até chegar ao último ponto alto, que aqui é o momento onde eu faço o ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, prendo aqui, ó, dessa forma aqui. Veja que não é assim, pegando aqui na base, é fazendo na alça desse ponto mesmo. Dou 2 voltas, pego aqui e já faço 4 correntinhas, puxo aquela laçada comprida, pego a outra linha, ajusto aqui o ponto. E lembra, eu vou pular o primeiro ponto, pulo, e começo a fazer pontos altos a partir do segundo. Então, essa carreira de pontos altos, ela é sempre igual, sempre igual. Eu vou fazer 56 pontos altos, ponto sobre ponto. Lembrando que o primeiro, eu não faço ponto sobre ponto, ele vem aqui por trás. Esse é o primeiro ponto alto, essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto. E depois eu faço mais 55, sendo ponto sobre ponto. Inclusive agora aqui, ó, eu vou fazer aqui, exatamente dessa forma, sobre esse ponto. Porque quando eu vier com a outra carreira de ponto azul, a gente vai cobrir e vai ficar corretinho aqui esse quadradinho. No final da carreira, a gente trabalha sobre o último ponto. O primeiro ponto lá, o primeiro ponto de base, a gente não trabalha sobre ele. Ele fica solto aqui. Mas o último, sim, o último sempre trabalha. Que é aqui, ó. Acabei de fazer. Faço 4 correntinhas, subo. E aqui sempre vai dar 56 pontos. Deu dúvida, conta. Se não tiver os 56 pontos, que é a mesma quantidade que nós iniciamos o trabalho, então tem que ver se não estou se perdendo em algum canto aqui. Agora é hora de trabalhar novamente com a linha azul, e dessa vez nós vamos trabalhar aqui, ó, do lado de frente dos quadradinhos, super fácil de fazer. Já tem aqui as 4 correntinhas, pulo a primeira, pulo o primeiro ponto e começa a fazer no segundo.
4 pontos baixos. E chegou a hora de, ó, sobre o quinto ponto aqui, fazer o quadradinho. 2 laçadas e venho fazendo o ponto alto duplo aqui. Pegando por trás aqui o ponto alto. Então, veja que ele fica um ponto em relevo. Pulo o ponto de base lá atrás. E agora já se tornou, já dá para entender e fazer facilmente todas as carreiras, porque já deu para entender que é uma sequência de repetição. 4 correntinhas, ou melhor, 4 pontos baixos, e venho aqui pegando por trás do ponto alto, fazendo em relevo. E quando a gente faz esse ponto aqui, a gente cobre totalmente o ponto que ficou lá atrás, o ponto com outra cor. É dessa forma que a gente vai trabalhar as próximas carreiras. Agora que eu finalizei as 16 carreiras de quadradinhos, eu vou começar a fazer o acabamento. Já estou trabalhando exclusivamente com o fio azul. E eu vou subir 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto, 2 correntinhas do leque e mais 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E depois eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, por toda a carreira. No final da carreira, depois de fazer o ponto alto, um ponto sobre cada ponto de base, no último ponto eu faço um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E agora é hora de fazer o ponto alto nessa carreira lateral. E aqui a gente tem o padrãozinho desse ponto em relevo, ponto alto em relevo aqui, ó, no quadradinho. Como que eu vou fazer os pontos altos aqui deste lado? Vou fazer pegando nesses pontos altos da outra cor, aqui, da seguinte forma. Vou fazer 3 pontos altos aqui, nesse ponto alto, que fica atrás do ponto em relevo. Deixa eu puxar minha linha. Então, eu fiz 3 pontos altos aqui. Vou aqui na outra carreira e repito a mesma coisa. 3 pontos altos. Dessa forma, eu fazendo 3 pontos altos sobre cada ponto alto desse, que ficou atrás do relevo, ele se destaca e fica o relevinho aqui. Olha como é que fica aqui atrás. Os pontos altos feitos nesse ponto alto em que eu virei a carreira. Eu vou pegar ele aqui, ele ficou até soltinho já no ponto de fazer mesmo. Vou fazer mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. E com isso eu estou fazendo aqui uma carreira em relevo, igual ficou as outras aqui, igual ficaram os outros pontos altos. Aqui já estou finalizando a carreira e cheguei aqui no cantinho onde tem o último leque. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Prendo com um ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha. E tá concluído o leque. Então, toda a base desse jogo americano já tá toda feita com pontos altos. Eu vou para a próxima carreira, subo 3 correntinhas, que vai ser o primeiro ponto alto, e já começo fazendo o leque. 1, 2, 3 pontos altos no vão do leque, 2 correntinhas,
mais 3 pontos altos. E já dou início a um ponto alto sobre cada ponto de base. E assim vai ser feita toda essa carreira. Eu terminei aqui 3 carreiras de pontos altos. Nessas 3 carreiras eu fui aumentando aqui nos leques, no meio desse vão aqui do leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, agora é hora de preparar essa base de correntinhas, onde eu vou fazer o bico de acabamento. Eu estou aqui com a minha agulha na segundo ponto alto aqui, depois do leque. Eu vou fazer 6 correntinhas. E vou prender com ponto baixo logo no segundo ponto alto depois do leque. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, pular um ponto de base, prender com ponto baixo no ponto de base seguinte, mais 3 correntinhas, pula um ponto de base, prende com ponto baixo. 5 correntinhas, pulo 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. E vou prender com ponto baixo no ponto seguinte. Então, aqui eu fiz essas alças pulando uma correntinha, só aqui no início. Agora, nas demais, eu vou pular 2 pontos. Então, eu faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo com um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo com um ponto baixo, 5 correntinhas, pulo 4 pontos de base e prendo aqui no quinto ponto. Então, a gente vai fazendo essa sequência. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 5 correntinhas, pulo 4 pontos de base. E vou fazer assim até o final da carreira. Aqui no final da carreira eu fiz o espaço maior, né? 5 correntinhas, pulei 4 pontos de base, 3 correntinhas, pulei 2. E aqui no último, 3 correntinhas, eu pulo só 1. Para dar certinho aqui a quantidade de alças que eu tenho que fazer. Aí, aqui no leque, eu faço 6 correntinhas. E prendo aqui, com ponto baixo aqui no segundo ponto alto, logo depois do leque. Faço 3 correntinhas. E deste lado menor, pela contagem de pontos que eu já fiz aqui, eu não vou pular apenas um ponto alto, igual eu fiz aqui do outro lado. Eu já pulo os 2 pontos, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos, faço 5 correntinhas, pulo 4 pontos, e assim eu vou fazer toda essa lateral e toda a volta da minha peça, a carreira toda, até encontrar aqui. Terminando aí a carreira com as bases de correntinha, não tem segredo. Aqui a gente vai preencher em toda a volta da carreira essa alça maior, que tem 5 correntinhas, faremos 9 pontos altos dentro desse vão. Então, 9 pontos altos, olha aqui, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Aqui, onde tem 3 correntinhas, eu vou prender com ponto baixo, fazer 3 correntinhas. No próximo vão,
outro ponto baixo, e aí já venho aqui fazer 9 pontos altos. Então, é toda uma carreira feita dessa forma. 9 pontos altos dentro deste vão maior, e fazer mais uma alcinha de correntinhas aqui, que vai servir de base para a continuação desse ponto depois. Terminei a carreira, fiz as últimas correntinhas aqui, prendi com um ponto baixíssimo lá no início, no primeiro ponto alto, né, da carreira anterior. Vou subir 3 correntinhas, que vai ser o primeiro ponto alto. No ponto de base seguinte, mais um ponto alto. No ponto seguinte, 2 pontos altos. No ponto seguinte de base, um ponto alto, um picô e outro ponto alto no mesmo ponto de base. No seguinte, mais um ponto alto, um picô, que são aquelas 3 correntinhas e prende no mesmo, na mesma base. Olha, mais um ponto alto. E o terceiro, repete a mesma coisa, um ponto alto, um picô. Subir 3 correntinhas, prender aqui na base, com um ponto baixíssimo. De forma que eu fiquei com 3 picôs. Faço mais uma vez 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E depois, os últimos pontos altos aqui, eu vou fazer apenas um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, essa da quantidade de pontos é porque aqui foi o canto. O canto, ele vai uma quantidade de pontos maiores. Eu tenho uma base aqui com 9, todas elas têm 9, inclusive a do canto. Só que agora, no canto, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos, tá? E agora eu já venho aqui e prendo com um ponto baixo aqui nesse vãozinho que ficou. E agora, o procedimento aqui não serão 14 pontos altos, serão menos. Eu vou fazer um ponto de base sobre o primeiro, outro ponto de base sobre o segundo e outro ponto de base sobre o terceiro. 3 pontos altos nos 3 primeiros pontos de base. Os próximos 3 pontos de base serão feitos com um ponto alto, um picô, e outro ponto alto na mesma base. Então, serão os 3. Eu fiz o primeiro. De novo, um ponto alto, um picô, outro ponto alto no mesmo ponto de base. E o terceiro também, um ponto alto, um picô, outro ponto alto no mesmo ponto de base. Então, são 9 pontos. Os 3 primeiros foram com ponto alto simples, os 3 seguintes foram com ponto alto, 2 pontos altos e o picô no meio, né? E agora, os últimos 3 pontos serão também com pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto de base. E venho prendendo aqui. Então, nesse caso, eu fiquei aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos no total. Só que no do canto é que foram 14. E assim a carreira toda eu vou fazer 12 pontos altos sobre esses 9 pontos de base, sendo 3 pontos altos simples no início, nos 3 do meio um ponto alto, um picô, outro ponto alto no mesmo ponto de base, 3 vezes, e 3 pontos altos aqui simples nos 3 pontos seguintes, e prende com um ponto baixo aqui no vãozinho. Já estamos finalizando, essa é a última carreira da peça.